Olá, Sandra. Bem-vinda, estavas mesmo à minha espera, hã? Nada mal. Vamos aguardar aqui que mais pessoas entrem. Sandra, já agora aproveito para te dizer, comenta aí só, dá um hello, um emoji, uma coisa qualquer, só para me dizeres se está tudo bem, se me estás a ouvir, se me estás a ver bem, se não há problemas de maior. E olá, José, e aproveito para dizer, se quiserem aproveitar enquanto entram pessoas e não entram, se quiserem arranjar um caderno, uma caneta, porque eu acho que vão ter assim umas coisitas para escrever, digo eu, espero eu. E nos entretantos também estou aqui a tentar coordenar-me aqui em todos os flancos para ter a certeza que cubro tudo. Ah, boa! Obrigada, Sandra. Obrigada por dizeres olá. Só para ter a certeza que está tudo aqui a correr bem e que não há problemas de maior. Esperar só aqui mais 2 minutinhos. Hoje é feriado, os jantares demoram um bocadinho mais, aquelas coisas. Ainda por cima é carnaval. E só me apercebi disto hoje de manhã, portanto é muito engraçado porque nós vamos estar a falar de máscaras e outro tipo de máscaras, aquelas que nós preferíamos não ter, mas é uma boa altura, é uma coincidência gira estarmos a falar de máscaras num dia como o de hoje. Olá, Rui, bem-vindo. Estamos aqui a aguardar, se calhar, mais um minutinho antes de começarmos. Olá, Inês, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje, neste feriado. Vou aqui tentar acompanhar da melhor forma. Eu sou sincera, eu com lives sou um bocado naba, porque é entre falar, que é coisa que eu não gosto de interrupções. Boa noite, Rui. Entre falar, entre ver os vossos comentários, porque da última vez que fiz uma live foquei-me no telemóvel e os comentários não estavam a aparecer automaticamente. Portanto, fiquei assim um bocadinho frustrada porque só no final é que me apercebi que não estava a ver os comentários todos, mas agora já tenho no computador e já tenho o meu guião, portanto vou estar aqui em todo o lado a tentar não me dispersar demasiado. Olá, Maria Rapineca, que para quem não sabe tem umas bolachas de manteiga de amendoim, de chocolate e de limão que são absolutamente deliciosas. Isto passando a publicidade, mas sou uma fã. Então, se calhar vamos começar. Estou a ver pessoas conhecidas, estou a ver pessoas não tão conhecidas assim, portanto, eu vou começar por me apresentar, se vocês acharem bem. Então, antes de mais, obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez, obrigada por estarem neste feriado aqui a partilharem este tempo comigo. O meu nome é Marta Soares, tenho 42 anos, sou de Lisboa, nascida e criada. E o que é que eu vos posso dizer mais? Então, eu sou formada em marketing, nada a ver, eu sei.
trabalhei como responsável de marketing de uma multinacional durante 13 anos. E posto isto, achei que estava na hora de seguir outro caminho, de encontrar o meu propósito de vida e de efetivamente enveredar pelo meu propósito de vida, viver o meu propósito de vida. Foi nessa altura que eu comecei a descobrir este mundo do desenvolvimento pessoal e a investir muito na minha autodescoberta. Portanto, eu estive aqui a par e passo entre iniciar um novo percurso profissional ao nível do coaching, da PNL, e por outro lado a trabalhar na minha autodescoberta. Então, eu enverdei pelo mundo do desenvolvimento pessoal focado em ajudar pessoas a melhorarem a sua autoestima e ao final de algum tempo começo a perceber-me que realmente, esperem aí, então mas quando as pessoas vêm ter comigo e me dizem que a autoestima delas é baixa, ou o amor próprio delas é baixo, que também já tinha sido o meu caso, como é que estas pessoas podem dizer que a autoestima delas é baixa se na realidade estas pessoas nem sequer se conhecem? Então, à medida que eu fui tendo cada vez mais clientes e tomando esta consciência de que a falta de autoestima ou a baixa autoestima estava diretamente relacionada com o facto das pessoas não se conhecerem a si próprias, eu percebi, esperem aí, isto tem que haver, para trabalharmos a autoestima, tem que haver um processo inicial do quem é que eu sou. À medida que eu ia trabalhando esta área, comecei-me a perceber então que para muitas pessoas, a pessoa que elas eram realmente, e isso passou-se também comigo, estava por trás de todas as máscaras que nós íamos criando. E quando nós dizíamos, eu tenho uma baixa autoestima, na realidade o que eu estava a dizer inconscientemente era, eu não gosto da personagem que eu criei para agradar aos outros. E como eu não sabia quem é que estava por trás da personagem, eu assumia que aquela personagem era quem eu era. Foi nessa altura que eu me apercebi, não, eu tenho efetivamente que ajudar as pessoas, primeiro a conhecerem-se e depois sim a reprogramarem a mente, a reprogramarem os programas internos que lhes foram colocados cá dentro, como se fôssemos um computador, para efetivamente elas descobrirem o que é que querem para atingirem os seus objetivos, para viverem o propósito de vida delas. Então, neste percurso todo, isto porque a minha vida profissional na área do desenvolvimento pessoal se iniciou em 2016, assim, muito calmamente. Olá Sara, olá Ana, bem-vindas! Olá Samara! Então, como eu me apercebi disto e tendo começado o processo de desenvolvimento pessoal com clientes em 2016, o meu irmão suicida-se em 2017, que fez parar um pouco todo o meu trabalho, não só comigo, mas também a nível de negócio, e novamente eu voltei a analisar tudo aquilo que tinha aprendido, tudo aquilo que estava a partilhar e os próprios programas que eu estava a desenvolver, e voltei a olhar para tudo com outros olhos. Lá está, uma ferida causa sempre um trauma, causa sempre a nossa necessidade de olharmos para as coisas de outra forma. A sair de uma relação altamente tóxica, o meu irmão suicida-se e eu a tentar agarrar no negócio e bora lá e bora desenvolver isto. Claro está, no meio disto tudo, eu própria também estava a passar pelo meu próprio processo de autodescoberta. Então, o ano passado, e depois de uma pandemia que foi complicada de gerir para todos nós, ou durante, se calhar, uma pandemia que foi complicada para todos nós, no início do ano passado eu comecei a pensar nas coisas de outra forma. Eu queria chegar a mais pessoas de uma forma diferente. Eu queria chegar a mais pessoas, mas ao mesmo tempo que as pessoas começassem a partilhar entre elas a sua própria, o seu próprio autoconhecimento, a sua própria descoberta de si. E decidi criar, em 2021,
a minha primeira mentoria, que é precisamente a jornada da autodescoberta, e que mais lá para a frente eu já vos falo dela. E quando eu comecei a trabalhar sobre este tema, sobre o conteúdo que deveria ter esta mentoria, a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou desenvolver uma mentoria que de alguma forma seja exatamente aquilo que eu gostava de ter tido quando eu iniciei o meu próprio processo de autodescoberta. Que tivesse todas as ferramentas, que tivesse todo o conteúdo teórico, que tivesse tudo aquilo que eu tive que andar a pescar daqui e dali, de cursos e de uma série de coisas. E nessa altura embati com a parte das feridas emocionais. Eu já as tinha estudado no passado, já tinha estudado o método da Lise Bourbeau, mas de repente fazia-me sentido eu partilhar este tema. E o que é que eu vim a descobrir? Que era um tema que praticamente não é falado. E não é falado porquê? Porque é doloroso. É doloroso. É doloroso nós percebermos que, na altura eu tinha 40 anos, bolas, eu andei esta vida toda a carregar em cima de mim com tudo isto, com todas estas feridas, mas porquê é que eu não me apercebi disto há mais tempo? E portanto, eu comecei a desenvolver este tema também na mentoria, neste programa. Então, porquê é que eu vou falar sobre feridas emocionais de infância hoje? Porquê é que eu não vou falar sobre qualquer outro tema da mentoria que é menos doloroso, digamos assim? Porque as feridas emocionais são um tema que normalmente não é tocado. E principalmente não é tocado numa versão gratuita de lives, de partilha. Porquê? Porque também tem muita informação. Aquilo que eu vos vou passar hoje, nesta hora mais ou menos, hora e meia, é um resumo daquilo que na mentoria eu demoro à volta de 7 dias, 7 sessões de 3 horas cada sessão a passar. Portanto, é muita informação, é muito conteúdo, é muito trabalho. O que é que eu quero hoje aqui convosco? Quero que vocês sintam que pelo menos estão a tocar em cada tema e começarem a perceber-se, a tomar consciência de quais são as feridas que são mais fortes em vocês e aquelas em que vocês têm que se centrar para resolver, ok? Estejam à vontade, façam as perguntas todas que quiserem. Então, pergunta: se caíram de paraquedas, se vieram através da partilha de amigos, o que é que eu vos vou sugerir? Pronto, temos um gato aqui e a minha cadela decidiu começar a fazer barulho. Anda cá, Ginginha. Então, o que é que eu... Ginja, aqui. O que é que eu vos estava a dizer? Se caíram de paraquedas, se vocês, de alguma forma, vieram ter aqui através de partilhas de amigos, vou-vos pedir, arranjem uma folha de papel, uma caneta, qualquer coisa, nem que seja o próprio telemóvel, onde eventualmente possam escrever, porque vocês vão receber muita informação muito condensada, tá bem? Outra coisa que eu vos sugiro é que deixem ou o vosso e-mail ou a expressão eu quero nos comentários, porque assim eu posso enviar para vocês por e-mail o resumo das feridas emocionais de infância, que é basicamente uma folha A4, muito prática, que vos permite ter ali aquela informação, sempre o acesso rápido àquela informação. Esta é uma ferramenta que eu dou na mentoria e que eu vos envio sem qualquer problema por e-mail, de forma totalmente gratuita, tá bem? Então, porquê as feridas emocionais? O que é que são? Que tema é este? O Rui pergunta: as feridas fecham ou deixam sempre marcas? Já vamos falar sobre isso. E esse é uma coisa muito engraçada, porque eu faço a comparação com as nossas próprias feridas na pele. Já vamos falar sobre isso, Rui. Então, antes de mais, quero-vos dizer que todos nós
sem exceção, temos feridas emocionais de infância. Todos nós. Não há ninguém que cresça, que viva sem feridas emocionais de infância. E nós temos pelo menos 4 das 5 feridas existentes. Então, as feridas são criadas, são construídas, são originadas na nossa infância e nós, ao longo da vida, sem nos darmos propriamente conta, vamos repetindo situações que nos vão colocando perto dessas feridas. Então, há 2 formas como a ferida se revela. A ferida revela-se no momento em que é criada, na infância, e depois vai-se revelando através daquilo que Lise Bourbeau chama a ativação das feridas, que é quando alguém, quando uma situação ativa a ferida em nós. O que é que isto quer dizer exatamente? Então, imaginem que vocês têm uma ferida na mão. A ferida é profunda, mas vocês utilizam um penso que vai tapar a ferida. E se não tocarem lá, a ferida não dói. Então vocês esquecem-se que a ferida existe. De repente vem alguém, dá-vos um passou bem e vocês dizem: au, magoaste-me. Mas na realidade o que está a acontecer não é que aquela pessoa tenha criado a ferida. Aquela pessoa simplesmente tocou numa ferida que nós nem sequer tínhamos noção que tínhamos. Porquê? Porque já nos tínhamos esquecido delas. E isto decorre da máscara que nós vamos criar para cobrir aquela ferida. Já vou mais à frente falar desta questão das máscaras, ok? Então, aquilo que nós vamos fazer é utilizar mecanismos de defesa que de alguma forma nos vão proteger das feridas, da dor da ferida. E esses mecanismos de defesa são criados na nossa infância. Tá bem? Então, quais são estas feridas? Querem todos saber quais são estas feridas? Então, a Lise Bourbeau identificou 5 feridas. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. E eu agora vou falar sobre cada uma delas, está bem? O que é que eu decidi fazer relativamente às feridas? Eu vou falar das feridas do abandono e da rejeição a par, depois falo das outras 3 separadamente, porque elas correlacionam-se todas entre si. E há uma ligação entre elas que é muito interessante e muito curiosa. E no final, agora vou falar das feridas, no final vou falar das máscaras e vou falar dos comportamentos que nós temos quando estamos a utilizar a máscara relacionada com aquela ferida, ok? Então, ferida da rejeição e do abandono. A ferida da rejeição tem origem entre o momento da concepção e o primeiro ano de vida. Exato. A nossa ferida da rejeição pode surgir num momento em que nós somos concebidos. E está diretamente relacionada com o nosso progenitor do mesmo sexo que nós. Vou dar aqui um exemplo. A ferida da rejeição pode surgir quando o pai ou a mãe, dependendo quem é o progenitor do mesmo sexo que nós, quer um bebê do sexo oposto. Ou, por exemplo, quando o nosso progenitor não quer ser pai ou mãe. Ok? Já a ferida do abandono surge entre o primeiro e o terceiro ano de vida e surge a partir do progenitor do mesmo sexo que nós. Desculpem. Do sexo oposto, que confusão. Do sexo oposto. Então vá. Rejeição, mesmo sexo, abandono, sexo oposto. Rejeição, mesmo sexo, abandono, sexo oposto. Então, vocês vão me perguntar, e tenho a certeza que estão nessa dúvida, que é a mesma dúvida que têm muitos clientes, que é:
Oh Marta, ok, mas qual é a diferença entre abandono e rejeição? Porque para mim é a mesma coisa. Então vamos utilizar as palavras e vamos perceber qual é a origem das palavras. Então, abandonar alguém é afastarmos-nos, é sairmos da vida dessa pessoa. Rejeitar é dizer não, não quero. Vêem a diferença? Uma coisa é eu abandonar um sítio, outra coisa é eu rejeitar o sítio. São coisas diferentes. E têm impactos diferentes numa criança, não é? Uma coisa é eu dizer eu não posso ficar contigo e vou-te abandonar. Outra coisa é eu dizer eu não te quero, não é? Portanto, são efetivamente coisas diferentes. Agora, dizendo aqui uma coisa extremamente importante. As feridas surgem numa idade em que apenas o nosso... Olá, Karine, bem-vinda! Em que o nosso córtex pré-frontal ainda não está desenvolvido. Nós nascemos com o nosso cérebro reptiliano, que é aquele que é igual ao dos animais, totalmente desenvolvido. Nós nascemos com o nosso cérebro emocional desenvolvido, mas o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro racional, ainda não está sequer em desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que muitas vezes surgem feridas porque nós não temos percepção do mundo, porque nós não temos capacidade racional de compreender o mundo e porque a única área do nosso cérebro que funciona é a parte emocional. Então nós, quando nascemos e nos primeiros anos de vida, nós assumimos que nós somos o centro do mundo. Porquê é que havíamos de ser abandonados? Porquê é que havíamos de ser rejeitados? E nós não compreendemos os comportamentos dos nossos pais. Deixem-me dar-vos aqui um exemplo. Na primeira edição da mentoria, uma das meninas dizia-me: oh, Marta, mas os meus comportamentos correspondem todos à ferida do abandono. Mas o meu pai, eu não me lembro do meu pai alguma vez ter feito alguma coisa que me faça pensar que de alguma forma ele me abandonou. Então fizemos ali um exercício em que eu lhe pedi para me contar como é que era a infância dela, como é que tinha sido. E nessa altura ela diz-me assim: olha, eu ali entre os meus 2 anos, mais ou menos, quando larguei o biberão, ou a mama, acho que foi assim, o meu pai levava-me todos os dias para uma ama, porque a minha mãe tinha que ir trabalhar, e então o meu pai levava-me para a ama às 6h30 da manhã, dava-me um beijinho e dizia que ia trabalhar e que depois a mãe me ia buscar. E eu olhei para ela e digo-lhe assim: então, e não foste abandonada? Mas reparem, nós hoje, cuidado que temos, ora bolas, mas ele tinha que ir trabalhar. Claro que ele tinha que ir trabalhar. Mas eu, com 2 anos, 3 anos, eu não sei isso. Eu não tenho esta noção. Olá, Carlos! Eu não tenho esta noção. Para mim, aquilo que está a acontecer é eu, que supostamente deveria ser o centro do mundo do meu pai, estou a ser abandonada por ele, portanto a culpa tem que ser minha. O que é que eu estou a fazer de errado? Ok? Então, uma coisa que eu vos queria passar é uma frase que a Lise Bourbeau utiliza muitas vezes nos livros dela, em que ela diz: o papel do progenitor do mesmo sexo consiste em ensinar-nos a amarmos-nos e a dar amor. O progenitor do sexo oposto ensina-nos a deixar que nos amem e a receber amor. Então, com esta frase, nós conseguimos perceber o que é que acontece quando nós sofremos a ferida da rejeição por parte do nosso progenitor do mesmo sexo, em que de alguma forma põe em causa o conceito de amar o outro e de nos amarmos a nós. E o que acontece com a ferida do abandono quando o progenitor do sexo oposto supostamente deveria ensinar-nos a receber amor e nós sentimos que ele não o está a dar, não é? Então,
é importante para nós percebermos como é que as feridas surgem, porque é que surgem, e tal como vos disse, não significa que o pai ou a mãe tenham feito alguma coisa, ou que os progenitores tenham feito alguma coisa má ou feia, ou nos tenham fisicamente abandonado. Pode simplesmente ser a nossa percepção numa idade em que o nosso cérebro racional não estava desenvolvido e nós não compreendíamos aquilo que estava a passar à nossa volta. Ok? Então, uma criança que se sente rejeitada vai rejeitar o modelo do progenitor enquanto representante do mesmo sexo. O que é que isto quer dizer realmente? Quer dizer que quando nós ouvimos, por exemplo, mulheres dizerem: eu quando for mãe vou educar os meus filhos exatamente ao contrário daquilo que a minha mãe me ensinou, aquilo que estas mulheres estão a dizer é: eu rejeito o papel que a minha mãe teve em relação a mim, eu rejeito a minha mãe enquanto representante do mesmo sexo que eu. Faz sentido para vocês? Estejam à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Então, uma criança que se sente rejeitada, sente que não é aceita, sente que não é desejada, sente que de alguma forma não tem valor e que não tem sequer o direito de existir. Conseguem mais ou menos começar a conceber os comportamentos que a máscara desta criança vai ter, não é verdade? Mais para a frente já digo, já conto. Por outro lado, uma criança que se sente abandonada é uma criança que se sente profundamente só. É uma criança que sente que não tem atenção, que sente que não tem o apoio emocional que deveria ter do progenitor do sexo oposto e acaba por sentir que de alguma forma o progenitor não está ali, mesmo que ele esteja. Atenção, porque a ferida do abandono não surge só em crianças cuja mãe ou o pai não está presente. Na realidade, a ferida do abandono surge quando nós sentimos, enquanto crianças, que o pai ou a mãe não estão presentes. E o presente pode significar que eles estão efetivamente presentes ali, sentados na poltrona ao nosso lado, sentados na mesa de refeições, mas há uma barreira emocional. E então estarem ali ou não estarem para nós é igual, porque não estão a dar-nos a atenção, não estão a colocar-nos numa posição de valor e, portanto, nós sentimos que o que é que estamos na realidade ali a fazer? Há uma barreira invisível emocional, está bem? Então, a terceira ferida é a ferida da humilhação. Se tiverem questões sobre estas primeiras, força aí. Já vamos falar sobre as máscaras destas feridas. A terceira ferida é a ferida da humilhação. Então, a ferida da humilhação surge entre o primeiro e o terceiro ano de vida. E não surge via progenitor do sexo feminino ou masculino. Surge a partir daquilo que é o progenitor, que está diretamente relacionado com tudo o que é educação para a parte física, para a parte de higiene, para a parte de integração social. Normalmente é a mãe, não tem necessariamente de ser. É aquela pessoa que nos ensina, por exemplo, a lavar os dentes, ou a lavar a cara, ou quantas vezes é que temos que tomar banho, ou que é para esfregar atrás das orelhas. Aquela pessoa que nos ensina como atar os sapatos, ou como vestir, ou como está sentada à mesa. Portanto, normalmente é a mãe, não tem necessariamente que ser, ok? Inclusivamente numa família em que estas áreas da educação sejam partilhadas pelos pais, a ferida pode surgir de um lado ou do outro de forma diferente, está bem? Então, surge em situações em que os cuidadores criticam exageradamente o prazer da criança, ok? Esta é uma altura em que a criança começa a querer ser independente, começa a querer fazer as coisas sozinha
E quando tem pais castradores, aqueles pais que dizem: opa, não sabes pegar na colher direita, dá cá que eu faço. Eu calço-te os sapatos que estamos com pressa e tu demoras muito tempo. Reparem nestas frases, eu quase que aposto que quase todos nós as ouvimos, que não achamos por aí além grave ou preocupante, mas que uma criança, olhando para as capacidades que a criança tem e o facto da criança querer mostrar a sua imensa independência, não é? A sua imensa independência, porque já sabe atar os sapatos ou porque já sabe vestir o casaco sozinho. E nós estamos a criticar esse processo, automaticamente nós estamos a criar nesta criança a ferida da humilhação. Okay? O Rui estava-me a perguntar se os comportamentos podem ser transportados para os relacionamentos. Pois é, pois podem. Pois podem e são transportados para os relacionamentos. Quando falarmos da máscara, já vais ouvir falar dos comportamentos e já tudo vai fazer mais sentido, ok? Então, eu vou-vos dar aqui um exemplo um pouco estranho. Eu recordo-me, eu tenho um amigo que ele tem claramente a ferida da humilhação. Era um miúdo que era muito espampanante quando era pequeno e gostava muito de usar a roupa cheia de cores. E os pais, obviamente, não deixavam que isso acontecesse, normalmente faziam com os avós. Os pais criticavam. Há um dia que ele chega ao pé de mim e vamos jantar e ele tem a camisa desalinhada, os botões estão desalinhados. E eu, na brincadeira com ele, disse-lhe, de uma forma muito simples, olha, os botões estão desalinhados. E automaticamente eu recebi uma resposta de fúria, sabem? De fúria, como se eu estivesse a criticá-lo. Isto fui eu a ativar o comportamento dele, desculpem, a ativar a máscara dele. Como nós falámos no início sobre a ativação das feridas, eu ativei a máscara dele. E o comportamento dele foi reagir perante a dor que de repente tinha. Está bem? Então, passando à quarta ferida. A quarta ferida é a ferida da traição. E a ferida da traição surge entre o segundo e o quarto ano de vida. E, adivinhe-se, está relacionada com o progenitor do sexo oposto. É a altura em que a criança começa a criar uma forte ligação emocional e uma atração pelo sexo oposto, pelo progenitor do sexo oposto. E se vocês nunca ouviram dizer isto antes, a nossa primeira paixão é pelo nosso progenitor do sexo oposto, mesmo que esse progenitor nunca tenha estado na nossa vida. Atenção, está bem? Então, como é que surge a ferida da traição? Surge quando a criança sente falta de confiança em relação ao progenitor do sexo oposto. Quando o progenitor está permanentemente a desiludir a criança, a mentir, a fazer promessas que depois não cumpre. Estão a lembrar-se assim de alguns exemplos? Claro que eu vou ver o teu jogo de futebol, mas olha, afinal tive uma reunião até tarde. Ok? Por exemplo, olha, mãe, vais à reunião da escola, não vais? Vou, claro que sim, é importante eu ir falar com o teu professor. Mãe, não apareceste, eu fiquei à tua espera. Pois não, olha, nem me lembrei. Coisas deste género, aquilo que nós estamos a fazer enquanto adultos é atrair a criança. É dizer à criança que ela não é importante. A criança sente-se automaticamente traída. Então, a ferida da traição, como devem imaginar, não é verdade, está diretamente associada à ferida do abandono. O que é que isto significa? Significa que uma pessoa que tem a ferida do abandono
não tem necessariamente a ferida da traição. Mas uma criança que tem a ferida da traição tem de certeza a ferida do abandono. Porque a ferida da traição é o ir mais longe, é o passo acima da ferida do abandono. Então, explicando aqui, dando aqui um exemplo, uma criança que se sente abandonada, sente que tem pouca atenção, sente que tem pouco carinho, vai à procura de seduzir o progenitor do sexo oposto, de atrair a atenção do sexo oposto. E quando o vai fazer, vai criar expectativas muito elevadas sobre o retorno dessa atenção. Se por qualquer razão o progenitor não cumpre com essas expectativas, a criança cria a ferida da traição. Tu abandonaste-me e agora traíste-me. Ok? A última ferida, para passarmos à parte das máscaras, pergunta o Tiago: a homossexualidade não tem impacto nessa ferida? Normalmente a homossexualidade não tem impacto em nenhuma das feridas. As paixões, entre aspas, que nós criamos pelos nossos pais são como representação de um papel que nós atribuímos ao pai e à mãe, não a nós. Está bem? E, portanto, eventualmente o que poderá acontecer é essas feridas irem sendo deturpadas à medida que crescemos perante o nosso próprio papel. Mas normalmente, e pelo menos de tudo aquilo que eu tenho estudado, de todos os exemplos que eu tenho acompanhado, a ferida do abandono, por exemplo, no caso de um homem, a ferida do abandono estará diretamente relacionada com a mãe, a ferida da rejeição estará diretamente relacionada com o pai, mesmo que esse homem seja homossexual. É exatamente o oposto se a criança for uma menina, ok? A quinta ferida, a ferida da injustiça. A ferida da injustiça é a última ferida a surgir. Eu tenho sempre aqui festa de carnaval, hein? A ferida da injustiça surge entre os 4 e os 6 anos de idade. É sempre a última a surgir. E surge, manifesta-se com o progenitor do mesmo sexo. Então, surge na fase em que a criança começa a desenvolver a sua própria individualidade. Enquanto que na humilhação a criança está a descobrir a sua independência, ou seja, há coisas que eu consigo fazer sozinha, entre os 4 e os 6 anos é o desenvolvimento da individualidade. O que é que significa a individualidade? Significa que a criança começa a perceber-se que ela é um todo, que não depende de ninguém, que não faz parte de ninguém. Ela é um todo, ela é um indivíduo, e o pai é um indivíduo, e a mãe é um indivíduo, e portanto cada um de nós é um todo. Então, a ferida da injustiça vem precisamente numa altura em que a criança precisa de sentir que ela, enquanto indivíduo, pode ser quem ela quer ser, quem ela é realmente. E a ferida surge quando o progenitor do mesmo sexo não permite que a criança seja aquilo que ela é. Não permite à criança ser o indivíduo que a criança nasceu para ser. Ok? Então, acontece exatamente a mesma coisa com a ferida da injustiça e da rejeição que aconteceu com a do abandono e da traição. Ou seja, uma pessoa que sofre a ferida da rejeição não sofre necessariamente a ferida da injustiça. Uma pessoa que sofre a ferida da injustiça claramente sofre também a ferida da rejeição. Então, explicando isto de uma forma clara, uma criança que se sente rejeitada vai à procura do progenitor para que o progenitor lhe dê valor. Reparem aqui na diferença. A criança que se sente rejeitada vai à procura de valor. A criança que se sente abandonada vai à procura de atenção. Vêem a diferença?
E se a criança vai à procura que o progenitor a valorize, então ela vai criar expectativas elevadas à espera que o progenitor corresponda com essas expectativas. E se isso não acontece, nasce precisamente a ferida da injustiça. Ok? Então, agora que já falámos das feridas todas, e reparem, volto a repetir, este é um tema que eu estou a resumir aqui, ok, há 30 minutos, nada mal, há 30 minutos, mas que na mentoria esta matéria dá para 7 aulas, para 7 sessões de 3 horas cada uma. Portanto, isto tem muito, muito, muito pano para mangas, está bem? Então, já falámos das feridas, já caracterizámos as feridas, vamos então identificar as máscaras de cada ferida, está bem? Como eu vos disse, se vocês colocarem eu quero nos comentários ou o vosso e-mail, como vocês preferirem, ou se me quiserem mandar uma mensagem privada, também está tudo bem com o e-mail, eu faço-vos chegar por e-mail, não é spam, é um e-mail, não são 3 ou 4 ou 10, um e-mail, com o resumo das feridas todas numa folha A4, tá? Então, o que é que são estas feridas? Deixa-me explicar, antes de mais, como é que a máscara surge perante a ferida. Então, o nosso cérebro cria estas máscaras para, de alguma forma, criar um processo de esquecimento das feridas. Porque, como é óbvio, o cérebro não se quer lembrar que dói. Então, aquilo que vai fazer é tapar a ferida. Como eu dizia no início, se nós tivermos uma ferida na mão, pomos o pensinho por cima e fingimos que ela não está lá e entramos naquele processo de negação. Não dói. Se eu não tocar, não dói. Então, eu não toco. Meto lá aquela coisa por cima e nem sequer penso que a ferida existe, não é? Então, aquilo que vai acontecer é, quando alguém vem... Olá, Marta, está tudo bem? Dá aí um aperto de mão. E de repente a nossa ferida, oh Jesus, larga, estás-me a magoar. Não é aquela pessoa que está à minha frente que me está a magoar. Ela tocou, foi na ferida que eu já tinha. E lembrou-me que dói. Mas todo este processo é muito inconsciente. E o Rui perguntava-me há pouco se as feridas estão também relacionadas com a parte racional. Olhem este exemplo. Se o meu pai não me dá atenção, se o meu pai não me dá carinho, se o meu pai criou uma barreira emocional comigo, e se agora eu estou numa relação com uma pessoa do mesmo sexo do meu pai, que vai precisamente fazer exatamente o mesmo que ele está permanentemente a ativar a ferida. E eu estou a permitir. E aqui, eu enquanto detentora da ferida, digamos assim, eu posso fazer uma de duas coisas. Ou ir à procura do oposto da ferida, ou alimentar a ferida. E muitas vezes a nossa tendência é alimentar a ferida, é ir à procura daquilo que nós já conhecemos, do padrão que nós já conhecemos. E o que é que isso significa? Significa que vamos encontrar um parceiro que vai estar permanentemente a ativar as nossas feridas. Um chefe que vai estar permanentemente a ativar as nossas feridas. Um grupo de amigos que vai estar permanentemente a ativar as nossas feridas, não é verdade? Isto não se trata só de relações amorosas, trata-se de tudo. Ok? E da mesma forma, e muito provavelmente te apercebes disso, ou vais-te aperceber disso no futuro, é mais assim, é tu ires à casa dos pais e começaste a perceber que perante o pai ou a mãe, dependendo das feridas que tu tens, ui, espera aí, eu sinto-me uma criança ao pé deles. Eu sinto-me uma criança. E ele está permanentemente a ativar aquela ferida, ou ela está permanentemente a ativar aquela ferida. Ok? Rui, é mais comum agir de maneira oposta ou agir de acordo com aquilo que experienciamos? É assim, o mais comum é relativo. Eu precisava de um estudo de mercado para fazer isso.
Normalmente nós vamos atrair padrões. Porquê? Porque o nosso cérebro gosta daquilo que conhece. E então vai à procura de algo que conhece. O que não significa que não haja quem vá à procura exatamente do inverso. Quer uma coisa, quer a outra, é altamente negativa. É muito pouco saudável. Porque se eu vou à procura do oposto, eu estou na mesma a alimentar a ferida. Porque aquilo que eu estou a dizer é, eu não quero isto, mas o isto também tem coisas boas. Eu não estou a curar a ferida. Eu estou a ir à procura do seu inverso. E depois, se calhar, arrisco-me a criar ou a alimentar outra ferida que não aquela. Está bem? Então, as máscaras. Lise Bourbeau diz que usar uma máscara significa deixar-nos de ser nós mesmos. E se vocês acompanharam os meus posts e os meus stories, eu falo precisamente isso. As nossas máscaras ajudam-nos a criar uma personagem para lidar com o mundo. E essa personagem, por vezes, é tão utilizada, é tão frequentemente utilizada, que nós já não sabemos separar quem é que nós somos daquilo que é a nossa personagem ou daquilo que são as nossas máscaras. Ok? Então diz ela, usar uma máscara significa deixarmos de ser nós mesmos, adotamos uma atitude diferente desde a juventude, convencidos que ela nos irá proteger. Ela, a máscara, ok? Então, quais são exatamente as máscaras que nós utilizamos? Então, agora prestem imensa atenção, porque é com estes comportamentos que vocês vão conseguir dizer, eu tenho isso, tá? A máscara da rejeição é a máscara do fugidio. E o fugidio é o quê? É perfeccionista, não acredita no direito de existir, rejeita para não ser rejeitado. Conhecem aquelas pessoas que estão em relações fantásticas e em menos de nada estão a fugir, a saltar fora para não serem rejeitados quando está tudo a correr bem? Aquela ideia do é bom demais para ser verdade, mas vale saltar fora agora para não me doer depois, não é? É também, o fugidio é também uma pessoa que procura a solidão, é uma pessoa que gosta de estar no seu cantinho, que não gosta de atenção, não gosta de palco, não gosta que olhem para ele. É aquela pessoa que foge de ser o centro das atenções. É aquela pessoa que gosta de estar resguardada de tudo. Normalmente é aquele que fica no cantinho, no meio da festa, toda a gente a dançar e a divertir-se, ele está no cantinho, que é para ninguém reparar nele. Às vezes até se mexe assim um bocadinho, mas se alguém olha para ele, ele para logo, porque ninguém pode ver que ele está a dançar, não é? Normalmente viaja muito, anda muito na lua, no mundo da lua, no mundo dele. Considera-se permanentemente incompreendido. E reparem aqui uma coisa muito engraçada, e eu fui-me percebendo disto com algum tempo, é que os adolescentes que têm esta ferida são aqueles adolescentes que têm muita tendência para a depressão, muita tendência para não partilharem os sentimentos, muita tendência para se afastarem dos grupos e estarem no cantinho deles. E é uma máscara, o fugidio, a máscara da rejeição, é uma máscara que cria um comportamento de estar sempre a fugir. Há pouco tempo eu apercebi-me disto. Aquela nova profissão de nómada, de andar sempre a viajar, não ficar em nenhum sítio muito tempo, é claramente resultado desta ferida. Porquê? Porque se eu não criar relações, eu não sou rejeitado. E depois vou sair de fininho, vou fugir de fininho, antes que me rejeitem, não é? Vou rejeitar primeiro. Sim? Então, há muito mais características desta ferida. Estas são as principais, está bem? Quem identificou aí a ferida da rejeição em si, faça eu. Ponha aí um emoji, levanta aí o dedinho. Atenção, eu. Tá? Que é para não pensarem, eu disse, todos nós temos pelo menos 4 das 5 feridas, portanto, eu não sou diferente de ninguém. A
máscara do abandono é a máscara do dependente. Então, o dependente, aquele que tem a máscara do abandono, é uma pessoa que se sente permanentemente uma vítima. Um desgraçadinho, digamos assim. É uma pessoa com necessidade permanente de presença e atenção. É uma pessoa que não gosta de estar sozinho. É uma pessoa que, por exemplo, se tiver uma sessão comigo e se eu propor, então olha malta, vamos trabalho de casa, um jantar sozinho num restaurante, só tu, a mesa, eventualmente o telemóvel, eventualmente o livro. Não, Marta, não. Eu jantar sozinho, eu saí de casa sozinho, não, nem pensar. E reparem numa coisa, e o Rui falava da questão das relações. Alguém que sofre da ferida do abandono é uma pessoa que tem alguma dificuldade em sair da relação, precisamente porque não quer estar sozinho. Normalmente só salta da relação se for para outra relação, está bem? É uma pessoa que tem necessidade de ser o centro das atenções, é uma pessoa que precisa permanentemente de apoio, é uma pessoa que tem muita dificuldade em tomar decisões sozinho. O que é que vai fazer? Vou perguntar a toda a gente a opinião, depois vou fazer exatamente aquilo que me disseram para não fazer. Porquê? Porque não houve a opinião dos outros, mas precisa sempre de uma espécie de validação. É uma pessoa normalmente triste, é uma pessoa que tem facilidade em chorar, é uma pessoa que tem muita dificuldade em ouvir um não, agarra-se fisicamente aos outros. Vou dar um exemplo. Eu conheci há relativamente pouco tempo uma pessoa que é claramente dependente, que claramente tem a ferida do abandono. Eu praticamente... eu estive com a pessoa para aí 5 minutos, mas foi uma pessoa que durante 5 minutos, na rua, sem me conhecer de lado algum, porque é conhecido ou é amigo de uma pessoa com quem eu estava, passou aqueles 5 minutos a tocar-me. Sabes? E porque, deixa-me dar-te um abraço. E sabes? O sabes e o agarrar. Ou aquelas pessoas tão palminhas, ou aquelas pessoas que chegam ao pé de nós. Ah pá, estás tão grande! Olha para isso! Não é? Vocês reconhecem este gesto? Normalmente essas pessoas têm a ferida do abandono. Precisam do toque físico. São pessoas normalmente psicóticas. São pessoas que têm o conceito de que tudo pode provocar tudo. Tudo tem o risco de provocar tudo. Ficam preocupados por literalmente tudo aquilo que acontece no mundo. Normalmente são vedetas, gostam de ser o centro das atenções, precisam de atenção permanente e adoram rir ou fazer rir com elas próprias. Por exemplo, aqueles comediantes cujo principal foco é gozarem com eles próprios, têm muito provavelmente a ferida do abandono. São capazes de se reduzir, por assim dizer, para serem o centro das atenções, para se fazerem, para que riam deles. Okay? Então, diz o Rui meio que o modo nómada me atrai, mas não associava a algo que já vinha de trás. Atenção que há comportamentos super positivos nas máscaras que nós criamos, está bem? Portanto, e repara, tem muito a ver, Rui, com porquê que vais e porquê que saltas. Porque uma coisa, e eu conheço imensa gente que está neste mundo nómada e que o faz efetivamente por paixão, mas que tem sempre raízes enterradas em algum sítio, tem sempre para onde voltar e tem uma relação muito profunda com todas as pessoas. Eu falo daquele nómada que chega, está, vai-se embora e não cria sequer relações profundas o suficiente
para não ter que se prender a ninguém. Inclusivamente aquele tipo de nómada que depois chega a casa e diz: conheci muita gente, mas nunca mais ninguém me ligou nenhuma. Como se a responsabilidade fosse deles. É uma forma de alimentar a ferida. É culpar o outro. Está bem? Então, a máscara da humilhação. Eu sei, isto é muita coisa. Eu disse-vos, digam aí, recebem o fecheirinho resumido para irem comparando, tá? A máscara da humilhação é a máscara do masoquista. E a palavra diz quase tudo. O que é a máscara do masoquista? É a máscara daquela pessoa que tem vergonha. Tem vergonha de si, tem vergonha dos outros, tem medo de ter vergonha, tem medo de causar vergonha, tem medo que alguém lhe cause vergonha. Portanto, a palavra principal é vergonha, tá? É uma pessoa que conhece as suas necessidades, mas que não as escuta. E muito menos pede. Eu tenho necessidade de... É algo que nunca o vamos ouvir dizer. É uma pessoa que põe demasiadas responsabilidades às costas. É aquela coisa... Eu vou levar o peso do mundo às costas porque eu sou masoquista. Eu mereço ser humilhado. Há esta ideia do eu mereço sentir-me assim. Eu mereço que me tratem mal. É uma pessoa que se acha menos do que os outros e daí o merecer. Eu não sou suficientemente qualquer coisa. Eu não sou suficientemente inteligente, eu não sou suficientemente prático, eu não sou suficientemente perfeito, eu não sou suficientemente giro, eu não sou... Aquela frase que eu ouço muitas vezes homens e mulheres dizerem: ela é areia demais para o meu caminhão. Não é a frase que vai determinar que a pessoa sofre de humilhação, atenção, mas é uma frase que muito provavelmente nós vamos ouvir o masoquista dizer, está bem? É uma pessoa que tem por tendência a sabotar a sua liberdade, porque sente que se tiver liberdade, vai extravasar. E não pode extravasar, não pode exagerar, tem que ficar naquela redoma a ser bem controlado. Porque é assim a posição do masoquista, abaixo dos outros. Eu não posso ter liberdade suficiente porque não sei lidar com ela. É uma pessoa muito sensível, é uma pessoa que nós vamos ver inclusivamente a chorar com a dor dos outros de forma mais intensa do que os outros choram com a sua própria dor. Porquê? Porque de alguma forma vive o desgosto dos outros como sendo seu. E assume a responsabilidade de resolver o problema dos outros como se o problema fosse seu. Também. Quase que aposto que vocês conhecem alguém assim. Vive permanentemente o desgosto. Se tem um desgosto qualquer, vai levá-lo para o resto da vida. E tem tendência a castigar-se. É aquela pessoa que, se qualquer coisa corre mal, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, o que é que eu posso fazer? Eu não posso... eu tenho uma cliente hoje em dia mais crescida, mas que com 12 anos, numa sessão me disse: Marta, a culpa é minha, a culpa é minha, portanto, eu já não me recordo quantos dias eram, mas eu não quero comer gelados, eu não quero comer doce, eu não quero comer nada disto até aos meus anos, uma coisa assim parecida. E eu, espera, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É o autocastigar-se, eu sentir que a culpa é dela e então vou criar aqui bloqueios para eu não sentir aquilo que deveria sentir, a felicidade que eu deveria sentir, porque eu não mereço, ok? A máscara da traição, a máscara Rui, em tempos de carnaval saímos daqui todos desmascarados, é mesmo? É mesmo? Ou não? Demora muito tempo a tirar a máscara. A máscara da traição é a máscara do controlador. Então, o controlador é uma pessoa muito responsável, muito forte, ou acha-se como tal.
É uma pessoa que procura sempre ser especial e importante, é uma pessoa que está sempre a tentar subir na carreira, ser chefe de qualquer coisa, mandar em alguém, porque acha sempre ou quer se achar sempre superior aos outros. É alguém que tem dificuldade em cumprir com os compromissos, mas exige que os outros o façam. Controla-se a si próprio para garantir que cumpre com os compromissos. É uma pessoa extremamente mentirosa, extremamente manipuladora e extremamente sedutora. É aquela pessoa que tenta sempre levar a água ao seu moinho. O controlador tem expectativas muito elevadas em relação aos outros e espera sempre mais dos outros do que espera de si. Ou, aliás, ele exige muito mais dos outros do que exige de si. Tem um humor muito instável, ou seja, numa conversa de amigos em que está toda a gente a rir e ele também de repente para e parece que surgiu uma guerra, que alguém se zangou e fica impávida e serena ali no meio, muito sério. É uma pessoa extremamente impaciente, extremamente intolerante e muito cética. É normalmente um comediante daquele sarcasmo natural. É um comediante especial. Não é porque quer a atenção, é porque se acha superior e normalmente gosta muito de rir com o mal dos outros. Ele é muito eficiente a nível profissional, é uma pessoa extremamente eficiente porque quer que reparem nele, porque quer que o valorizem. Tem muita dificuldade em mostrar vulnerabilidade, tem muita dificuldade em confidenciar. Lá está, medo da traição. Se eu tenho medo da traição, eu não vou permitir-me confiar no outro. E logo ali estou-me a auto-sabotar. E logo ali estou a criar padrões que vão alimentar a minha ferida. É também uma pessoa que sente medo da quebra de compromisso. E um exemplo que a Elise Bourbeau deu em relação a esta quebra de compromisso são aquelas pessoas que permanecem num casamento até não haver mais ponta por onde se lhe pegue, única e exclusivamente porque se comprometeram. E se eu me comprometi, é a minha palavra. É a minha palavra. E se eu me comprometi e eu falho ao compromisso, então eu estou a trair a minha palavra, eu estou a trair-me a mim. E eu não quero ser visto como traidor, porque esta é uma questão. Nós temos tendência a termos o comportamento relacionado com a ferida, não é? Uma pessoa rejeitada rejeita uma pessoa abandonada, abandona uma pessoa traída, trai uma pessoa humilhada, humilha, não é? E eu já vou falar aqui mais para a frente sobre a questão dos progenitores, porque é um tema muito interessante e que é preciso eu tocar com um bocadinho de insistência, digamos assim. Então, finalmente, a última máscara, a máscara da injustiça, é a máscara do rígido. E o rígido é um perfeccionista, tal como a máscara do fugidio. Não se esqueçam, o mesmo progenitor, não é? E o rígido é uma pessoa, como o nome indica, não é? Que bloqueia os seus sentimentos, que foca na eficiência, não nas emoções. É uma pessoa muito otimista, mas fria e calculista. É uma pessoa que se justifica muito, tudo tem desculpa, e normalmente a culpa é sempre dos outros, não é? Mas eu acho que as características que eu mais gosto não, que eu acho mais interessantes no rígido, ou seja, em quem tem a ferida da injustiça, é o facto de é uma pessoa que, por um lado, acha injusto receber mais, por outro lado, acha injusto receber menos. É uma pessoa que, para ele, tudo deveria ser igual para ser justo, não é? Então, se aquele recebe mais, está a ser injusto para comigo. Mas se o outro recebe menos, eu estou a ser injusto para com ele. Ou alguém está a ser injusto para connosco.
Para ele a justiça é o valor mais importante que existe. É uma pessoa que se sente culpada por fazer algo que gosta, porque sente que se ele está a fazer algo que gosta e se as outras pessoas fazem coisas que não gostam, há aqui uma injustiça. É uma pessoa que duvida frequentemente das suas escolhas, porque está sempre à procura da escolha mais justa para todos, não apenas para ele, e tem sempre base de comparação. O outro é melhor do que eu, logo há aqui uma injustiça, mas eu sou melhor que o outro, portanto eu estou assim injusto para com o outro. Reparem nisto. Há sempre a ligação da injustiça em relação a níveis abaixo e níveis acima. Não respeita os seus limites e exige demasiado de si. É uma pessoa que vai esmifrar-se num trabalho, que se vai esmifrar numa relação, em termos de ação direta, embora não partilhe sentimentos, embora tenha dificuldade em mostrar emoções, é alguém que vai ser o mais eficiente possível para que em momento algum seja considerado injusto o lugar que está a ocupar, ou o papel que está a ocupar. E para terminar este tema aqui das feridas, há coisas importantes que eu vos quero dizer. Ponto número 1. Todos nós temos feridas, como eu vos disse já várias vezes. E culparmos-nos pelas feridas que andamos a carregar a vida toda é um autêntico disparate. Nós, quando éramos crianças, como eu vos disse, não tínhamos o córtex pré-frontal desenvolvido, ou seja, o nosso cérebro atuava perante emoções relacionadas com um ambiente externo que nós desconhecíamos. Logo, nós criámos feridas com base no pouco que tínhamos. Na ideia de que éramos o centro do universo para os nossos pais e na ideia de que era suposto eles darem-nos atenção. E esta perspectiva levou-nos a criar feridas com base que basicamente nasceram entre aquilo que os progenitores estavam a oferecer e aquilo que nós sentíamos necessidade. Portanto, não há aqui uma culpa que vale a pena imputar a nenhum dos lados. Porque os nossos pais fizeram o melhor que puderam com aquilo que tinham, dentro do seu próprio desenvolvimento pessoal. A nossa necessidade podia ser outra. Eu, há pouco tempo, numa conversa engraçada, ouvi uma amiga dizer, porque ela também já está neste mundo, e dizia-me ela: eu apercebi-me agora que o meu pai nunca me disse eu amo-te, eu gosto de ti, e essa era a minha necessidade. A minha necessidade era eu ouvir as palavras, mas ele provou-me por atos que eu não conseguia interpretar. Porque era uma criança. Não era suposto eu conseguir interpretar, porque lá está, o meu cérebro racional ainda não estava desenvolvido. Então, termos esta percepção, chegarmos a este ponto em que tomamos consciência de que as feridas nasceram, mas não necessariamente porque aconteceu uma coisa muito má, nasceram porque as nossas necessidades eram diferentes daquilo que os nossos pais tinham para oferecer, ajuda-nos a criar primeiro uma empatia connosco, uma solidariedade connosco, um perdão a nós próprios e, por outro lado, em relação aos nossos pais, aos nossos progenitores ou cuidadores. Outra coisa que eu quero muito dizer-vos é que há a tendência, à medida que nós insistimos neste tema, de sentir que temos que culpar o pai ou a mãe ou os cuidadores, porque não é necessariamente o pai ou a mãe, e irmos tocar ou tocar essas feridas, não é? Dizer, tu fizeste-me isto e tu fizeste-me aquilo e eu precisava de não sei o quê. Recordem-se, os nossos pais fizeram o melhor que sabiam com aquilo que tinham ou com aquilo que estavam capacitados, ok? Portanto, não é uma questão de imputar culpas a ninguém. Por outro lado, recordem-se do seguinte, é muito importante. Nós somos vítimas de feridas,
mas nós também somos provocadores de feridas. E nós também ativamos as feridas nos outros, está bem? Os nossos pais, se o nosso pai ou a nossa mãe têm a ferida do abandono, desculpem, se nos provocaram a ferida do abandono é porque eles também a têm. Portanto, isto vem de trás. Os nossos pais não nasceram perfeitos. A última coisa que eu vos quero muito dizer é que cada um de nós tem feridas emocionais, mas cada um de nós tem o nosso próprio desenvolvimento pessoal. E dizermos a alguém, olha, tu tens esta ferida e agora tens que fazer isto, é profundamente errado. Nós não temos capacidade, nem o dever de curar ninguém. Já chega o trabalho que nós temos connosco próprios. E digo-vos, dá para a vida toda. Portanto, não devemos nunca dizer a alguém, olha, tu tens a ferida disto ou tu tens a ferida daquilo, porque a pessoa tem que estar preparada para ouvir. E se a pessoa não está preparada para ouvir, muito provavelmente nós vamos fazer pior do que melhor. Então, deixemos as pessoas fazer os seus próprios processos pessoais, em vez de nós impingirmos o nosso desenvolvimento pessoal em cima da outra pessoa, porque o nosso caminho é diferente. As nossas lentes são diferentes, a forma como nós vemos o mundo é diferente. Cada um tem o seu tempo, exatamente, Rui, é isso mesmo. E haverá muita gente que no final da vida não fez nem metade do caminho que nós fizemos em 10 anos, ou em 20 anos, ou em 5 anos. E está tudo bem, porque lá está, cada um de nós tem o seu processo. E felizmente, que eu acho que é mesmo felizmente, ainda bem que nós não precisamos de andar nos sapatos dos outros para criarmos a empatia e a solidariedade e respeitarmos que a outra pessoa até pode ir ao nosso lado, mas vai num processo totalmente diferente do nosso, está bem? E pronto, o tema das feridas está. Aquilo que eu vos vou pedir é, escrevam aí as perguntas todas que têm, tudo, o rol de perguntas. Estou aqui para ouvir. Se surgirem perguntas depois, força, enviem-me mensagens, está tudo ótimo, eu respondo a tudo. E só antes de fechar, e também porque eu detesto vender, e portanto vocês vão perceber que eu sou péssima a fazer essa coisa, embora toda a gente diga que eu tenho que aprender. Quero-vos dizer que hoje vão abrir as inscrições para a Jornada da Autodescoberta. E o que é a Jornada da Autodescoberta? Eu vim-vos a falar dela desde o início, portanto, é um programa de mentoria, é um programa que vai decorrer ao longo de 5 meses, e vai decorrer ao longo de 5 meses porque as últimas 2 edições, ou as 2 primeiras edições, foram muito mais curtas, e o feedback que eu recebi, o meu próprio sentimento foi era demasiado intenso, demasiado pesado, demasiado forte de uma só vez. Então eu senti necessidade de alargar e organizar esta mentoria ao longo de mais tempo para termos, primeiro, a possibilidade de integrar o conceito ou os conceitos, de fazer os trabalhos pessoais que são profundos e que podem ser dolorosos, como vocês de certeza deram conta, mas ao mesmo tempo haver mais tempo de partilha entre todos os membros desta mentoria. Esta mentoria é um grupo pequeno, eu não vou aceitar mais do que 10 pessoas, sendo que todas as outras edições tiveram menos do que isso, portanto isto será uma experiência nova. E esta mentoria compõe exatamente o quê? Vamos falar, obviamente, de feridas emocionais de infância. Aliás, é um dos grandes temas e é um tema que vai ser trabalhado ao longo de, creio que 6, 7 sessões. Vamos trabalhar sobre crenças limitadoras, que muitas delas surgem devido às feridas, que muitas delas surgem por causa da educação que recebemos de crenças limitadoras, não é? Vamos falar da nossa criança interior, sendo que a nossa criança interior é, na realidade, aquela parte do nosso inconsciente que não cresceu. Vamos falar de relações, vamos falar da forma
como as nossas relações existem na nossa vida e de que forma é que são os nossos comportamentos nas relações, vamos falar sobre quem é que nós somos realmente, quais são as nossas qualidades, quais são os nossos dons, qual é o nosso propósito de vida, quais são os nossos valores, qual é a nossa identidade. Vamos separar as águas, ok? Esta é a minha personagem ou estas são as minhas personagens e esta sou eu sem nada disso. E quem eu sou sem nada disso muitas vezes é exatamente a pessoa que eu não conheço, não é? Portanto, vamos conhecer essa pessoa, vamos cumprimentar essa pessoa e dizer: finalmente vejo-te, finalmente estás aqui, ok? Vamos falar sobre o que é o medo e de que forma é que o medo nos está a travar. Vamos falar sobre qual é exatamente o nosso propósito de vida. Eu não estou aqui a falar de missões espirituais. Estou a falar do que é que eu quero que a minha vida represente para mim. Tá? E finalmente vamos terminar esta jornada enorme, esta jornada do herói, com um trabalho de objetivos. Quem é que eu vou ser daqui para a frente? O que é que eu vou ter que enfrentar? E bora lá criar um plano de ação para eu mudar e um plano de ação para eu me ir autodescobrindo ao longo da vida. Tá bem? Então, essa mentoria tem milhentas ferramentas. Eu utilizo ferramentas de coaching, de PNL, do método Lisey, do método Lise Bourbeau, do método de inteligência emocional, de arte-terapia, de visualização, que é diferente de meditação. E inclusivamente utilizo ferramentas de gestão que estão adaptadas ao desenvolvimento pessoal. Portanto, eu vou utilizar imensas ferramentas, todas essas ferramentas estão disponíveis para ti. O objetivo aqui é que, primeiro, tu vais ter um pack de boas-vindas que é enviado para a tua casa, vais ter acesso eterno às gravações, quer em vídeo, quer em áudio, das sessões, vais ter acesso aos manuais das sessões, vais ter acesso às visualizações em formato de áudio e a todas as ferramentas. Porquê? Porque o meu objetivo é que tu, terminando a mentoria, possas continuar a fazer o teu trabalho de desenvolvimento pessoal, o teu trabalho de autodescoberta, indo atrás, buscar ferramentas, repetir ferramentas, rever informação, sem estares dependente de alguém. Está bem? E finalmente, para mim, aquela que é a mais espetacular de todas as ferramentas é o grupo do WhatsApp. Tu vais ter a possibilidade de falar sempre comigo, ou seja, tu podes mandar literalmente WhatsApps todos os dias, áudio, escrito, fotos, o que tu quiseres, mas vai ser criado um grupo do WhatsApp em que todo o grupo, eu inclusive, vamos poder partilhar ideias, sentimentos, dinâmicas, medos, trabalhos de casa e tudo mais ao longo de toda a mentoria e para além dela, porque os grupos do WhatsApp das outras duas edições continuam a bombar forte e feio, ok? Portanto, aqui o objetivo é tu sentires que estás a fazer um trabalho que é difícil, um caminho que é difícil, porque é intenso, é doloroso, mexe com algumas coisas, mas não vais sozinho. Porque além de eu estar ali a facilitar o teu processo, vais ter muitas outras pessoas a fazerem o caminho que tu estás a fazer. Ou melhor, vão estar a acompanhar-te no teu caminho enquanto estão a fazer o processo delas. E isto é super interessante porque depois a partilha acaba por trazer ainda mais conhecimento, ainda mais riqueza, ainda mais valor. Está bem? Então, para terminar, e como eu te disse, sou péssima com vendas, como já deves ter percebido, o que é que isto significa em termos financeiros? O que é que eu te quero dizer? Eu quero te dizer que eu estive muito tempo a pensar sobre isto e tive inclusivamente colegas de profissão a dizer-me que eu estava a ser parva e que eu ia cobrar um valor claramente muito abaixo do valor da mentoria e que eventualmente estava a estragar o negócio para eles. Eu sou-te sincera, eu não me interessa nada. O que eu senti foi os valores que me diziam que eu deveria fazer,
que rondava aos 1.500, 2.000 euros pela mentoria, aquilo que eu senti foi, se eu vou cobrar este valor por uma mentoria de 5 meses, que, ok, a pessoa leva para a vida, é um facto, e que vai ter sempre acesso a mim de alguma forma. Aquilo que eu vou fazer é basicamente dar acesso a conteúdo extremamente valioso a pessoas que o podem ir buscar a qualquer outra pessoa no mundo inteiro, porque têm capacidade económica para o fazer. Não é isso que eu quero. Portanto, eu quero que as pessoas reconheçam o valor daquilo que estão a receber, sem dúvida alguma, porque afinal eu também pago contas e eu também como, né? E os meus bichos também, são 6 cães e 4 gatos. Mas eu não quero estar a roubar ninguém de nada, tá bem? Então, aquilo que eu pensei foi, eu quero ser prática, eu quero ser consistente e eu quero efetivamente que o preço esteja relacionado com aquilo que é o meu propósito de vida, que é eu chegar a cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas a atingirem consciência de quem são. Então, para parar aqui a tralha blá 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 blá, são 497 euros pagos a pronto pagamento. Posso-te dizer, o link já está na minha bio do Instagram. Pago a pronto pagamento. Se fores ao link do Instagram, tens acesso direto ao Stripe, podes pagar com cartão de crédito. Se preferires pagar em prestações, também o podes fazer, são 117 euros por mês ao longo de 5 meses, que devem ser pagos até ao dia 1 do mês seguinte, à exceção agora de março, porque a mentoria vai começar agora na próxima terça-feira, dia 8, portanto, 117 euros por mês, ou, muito importante, se queres pagar a pronto pagamento, mas não queres pagar utilizando o cartão de crédito, preferes fazer transferência bancária ou pagar por MBWay, manda-me mensagem no link da bio, mesmo no fundinho de tudo, tens acesso direto, o botão WhatsApp direto para mim e perguntas tudo aquilo que quiseres perguntar, está bem? E diz-me como é que queres fazer o processo. Obviamente, isto significa que, obviamente, vais receber fatura ou recibo. Muito importante também, e porque convém eu não me esquecer destas coisas, senão alguém me vai dar na cabeça. Se fizeres a inscrição nas próximas 48 horas, ou seja, se fizeres a inscrição até à meia-noite do dia 3, vais receber também 4 sessões individuais totalmente gratuitas. E posso dizer que estas 4 sessões equivalem a metade do valor que vais pagar pela mentoria. Está bem? Portanto, é claramente uma vantagem, e eu posso dizer porque é que é uma vantagem. Primeiro, neste momento não tenho vagas abertas para sessões individuais. Não tenho. O que significa que provavelmente terias de esperar à volta de 4 meses para conseguires sessões gratuitas comigo. Em segundo lugar, aquilo que eu te posso dizer de edições anteriores em que a pessoa optou por ter também as sessões individuais, que pagou à parte, tem um acompanhamento extra após o processo da mentoria e, portanto, é mais leve a passagem do final da mentoria e o início do eu vou começar a trabalhar sozinho neste processo, ok? Portanto, a live já vai longa, não tarda nada, a malta quer ir dormir porque amanhã tem trabalho. Vou aqui responder às vossas perguntas. Também nascemos das nossas feridas, diz o Carlos, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Nós nascemos das nossas feridas porque nós somos o resultado das nossas feridas. Feridas essas que... e agora respondendo à primeira pergunta que o Rui fez, não me esqueci... Sim, nós conseguimos curar, ou pelo menos amenizar, as nossas feridas. Reparem no seguinte, se eu fizer uma ferida grande na pele, muito provavelmente eu vou ficar com a cicatriz. À medida que nós vamos curando as nossas feridas, à medida que nós vamos identificando os comportamentos relacionados com as máscaras, nós vamos ir conseguindo aos poucos eliminar os comportamentos que são tóxicos e vamos ao mesmo tempo
acabar por curar as feridas. Obviamente a cicatriz fica lá, obviamente. E a cicatriz é boa ela estar lá. Porque ela lembra-nos a nossa história, não é verdade? De outra forma, como é que nós nos lembramos? E a nossa história é a razão por que somos quem nós somos hoje. A nossa história definiu o nosso passado. Não significa que tenha que definir o nosso futuro. Com todos, existe algum padrão para esse despertar? Rui, o que é que tu chamas de despertar? Despertar para tomar consciência da ferida, é isso? Responde-me aí, diz-me aí, o que é que tu queres dizer com isso? Todos temos genes diferentes, logo os processos têm de ser diferentes, sem dúvida alguma. Aliás, uma das coisas que eu digo na mentoria, e foi assim uma espécie de luzinha que se acendeu um dia pelas 5h30 da manhã enquanto eu passeava junto ao rio, é que se nós pensarmos bem, nós somos o resultado de muitos pequeninos milagres. Dando aqui um exemplo, fazendo aqui uma ponte gira, que é o exemplo que eu costumo dar, reparem no seguinte: se o nosso pai e a nossa mãe não se tivessem conhecido naquele momento, naquele sítio, não tivessem tido os comportamentos que tiveram, não tivessem tido as situações que tiveram na vida, não se tivessem enrolado, desculpa, passa a palavra, não tivessem estado juntos fisicamente, naquele dia, àquela hora, naquele momento, não tivesse sido aquele espermatozoide em particular, não tivesse sido aquele óvulo em particular, nós não estaríamos aqui hoje. Agora, se nós pensarmos que isto não só se passa com o nosso pai e com a nossa mãe, se passa com os nossos avós, se passa com os nossos bisavós, se passa com os nossos trisavós e por aí adiante, uau, nós somos verdadeiros milagres. Portanto, eu acho que é a nossa responsabilidade agarrar nesse milagre que somos nós e fazer dele aquilo que ele nasceu para ser, não é? Como conseguimos nós ter uma personagem e termos o nosso eu mesmo? Nós vamos ter sempre personagens. Porquê? Porque a pessoa que eu sou no meu local de trabalho não é a pessoa que eu sou com a minha família, não é a pessoa que eu sou com os meus amigos. O que é importante aqui é nós sabermos quando é que estamos a utilizar a nossa personagem, quando é que a nossa personagem está a ser tóxica para nós e, muito importante, sabermos quem é que nós somos para além da personagem. Porque aquilo que acontece é que nós somos, na realidade, um bocadinho de cada uma das nossas personagens, mas não somos o todo da personagem. Muitas das atitudes que nós temos de ter, digamos assim, em termos sociais ou profissionais, são atitudes que nos são exigidas, mas não são quem nós somos. E isso põe em causa quem nós somos verdadeiramente. Agora, se eu souber quem é que eu sou verdadeiramente, e se eu souber que aquela é apenas uma personagem que eu estou a utilizar naquele momento, naquele palco, eu não vou nunca deixar de me amar a mim, de ter autoestima por mim, e vou conseguir separar as águas. Ao ponto, muitas vezes, de sermos capazes de dizer: aquela personagem que eu construí para aquele palco, eu não gosto dela. Aquela personagem está-me a fazer mal. Portanto, eu vou cortar o mal pela raiz e vou eliminar essa personagem da minha vida. E, obviamente, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, não é? Não é como atirar à porta, não é como os atores que deixam a personagem ficar no palco. A maioria não deixa. E vem para casa e é uma pessoa completamente diferente. Não é assim, mas é efetivamente um processo. O que é que eu te posso dizer? Posso dizer que conheço muitas pessoas que o conseguiram fazer. Não apenas muitas pessoas que o conseguiram fazer, não apenas porque eu ajudei, pessoas que não têm nada a ver com o meu trabalho, amigos, família, que conseguiram separar as águas. Portanto, é possível. Claro que é possível. Como é que é possível? Trabalhando reconhecendo quem é que eu sou além daquilo. Percebendo quem é que está por trás daquelas camadas todas que eu fui construindo. Está bem?
Hum, Ruth, beijinhos, bom descanso. Obrigada, Carlos. Espero mesmo que seja um excelente programa, espero mesmo. Fico muito feliz porque vi aqui algumas pessoas que estiveram na edição antiga, que já me mandaram aqui, na edição anterior, que já me mandaram aqui uns WhatsApps a dizer que ficaram com pena que não era de que as edições antigas não tinham os 5 meses que vai ter agora. Diz o Rui, sim, cada um tem o seu tempo, existe um padrão do despertar, ou precisa de acontecer o evento externo que nos faz ver as coisas com outros olhos. O que é que eu te posso dizer? O evento externo muitas vezes ajuda. Porquê? Porque o cérebro não gosta da mudança. Gosta muito, beijinhos, Vídia, gosta muito de estar na zona de conforto. E muitas vezes nós só damos o salto quando a zona de conforto já não é mais confortável. E quando a mudança já se torna mais confortável do que ficar onde eu estou. O que é que eu te posso dizer em relação a isso? Muitas vezes nós permanecemos onde estamos, na ignorância, digamos assim, já que tu falas do despertar, da tomada de consciência, nós ficamos na ignorância tempo demais. O que é que eu quero dizer? Nós ficamos na nossa zona de conforto tempo demais. Nós ficamos demasiado tempo a alimentar as nossas feridas. Há poucos dias, uma cliente minha dizia-me, uma cliente que já era minha cliente e que fez a última mentoria, dizia-me: Marta, bolas, isto dói como tudo. Isto é horrível, mas a sério, deviam-nos dizer que o desenvolvimento pessoal era doloroso, que chega ao ponto de ser doloroso. Mas porque eu olho para trás e eu penso todo o tempo que eu perdi em que eu podia já ter este conhecimento. Claramente este é um exemplo de alguém, e eu conheço muitos alguém iguais a ela. Eu sou um exemplo igual a ela, que demorou demasiado tempo a ir à procura de si mesma, ou de si mesmo, e arrastou o processo ad eterno e impediu-se a si mesmo de descobrir quem era, alimentando cada vez mais as feridas. E uma coisa que eu não disse ao longo da sessão, da live, é que quanto mais tempo nós alimentamos as feridas, é um bocado como tudo, quanto mais tempo alimentamos a ferida, mais difícil depois é curá-la, não é? Então se eu tiver ali a ferida, eu tiver sempre, não é? A escarafunchar, quanto mais escarafunchada tiver, mais difícil é curá-la. Por isso é que, por exemplo, eu tenho jovens, muito jovens, a trabalhar a questão das feridas. Com jovens é diferente, é um processo diferente, como é óbvio. Há coisas que convém eles não pegarem por enquanto, mas é muito mais fácil para eles começarem a ter noção, começarem a identificar comportamentos e começarem a mudar os comportamentos. Porque quanto mais o comportamento está enraizado no nosso hábito, nos nossos hábitos, nas nossas rotinas, mais difícil é eliminá-lo. Não são os 21 dias que a maioria diz. Um hábito não se muda em 21 dias. Um hábito começa a mudar-se em 21 dias. E quanto mais enraizado estiver, e um comportamento é um hábito. Uma máscara é um hábito, uma personagem é um hábito. Nós estamos habituados a sermos aquilo e não quem somos. A comportarmos-nos daquela forma que vai contra muitas vezes os nossos valores e os nossos padrões morais. Não é? E portanto, quanto mais tempo nós alimentarmos esta personagem, mais tempo é de eliminar. Um pouco também como um filme. Eu acredito que é muito mais difícil para um ator que faz um Harry Potter de pequenino até adulto largar a personagem, até nós não conseguimos separá-lo, o ator da personagem, é estranho para nós, do que é, por exemplo, se ele só tivesse feito um filme, não é? Então, é importante nós percebermos que tomei consciência que preciso de me autodescobrir, então bora lá, eu não vou esperar mais. E esse é um processo que é difícil, é uma decisão que é difícil. Ou não.
depende sempre de ti. Sempre de ti. É tudo uma questão, se vires o meu último post, a coragem que tu necessitas para permanecer onde estás é a mesma coragem que tu necessitas para saltar. É tudo uma questão de perceberes, tu queres continuar onde estás ou queres saltar? Qual é a coragem que vais agarrar? Não é? E com isto, acho que dou por terminada a live. Se tiverem mais alguma pergunta, ainda vão a tempo muito rápido. Obrigada por terem estado aqui comigo. Muito boa noite. Um resto de um dia espetacular. Espero que tenha sido bom para vocês, uma boa tomada de consciência, mas que não vos impeça de dormir. Amanhã é dia de trabalho. Qualquer questão que tenham, por favor, enviem mensagem. É para isso que eu cá estou. E não se esqueçam, o link está na bio. Se vocês sentirem que tem lógica vocês partilharem este tema da jornada, este tema da mentoria com alguém, não deixem de partilhar. Para mim é muito importante que seja a própria pessoa a pedir para fazer parte da mentoria. Não aceito mentorias pagas por outras pessoas sem que haja vontade da vítima, como eu lhe chamo, juntar-se à nossa comunidade, à nossa tribo. Portanto, venham daí, estamos à vossa espera. A mentoria começa já na próxima terça-feira e não se esqueçam, dentro de 48 horas termina a possibilidade de teres 4 sessões individuais totalmente gratuitas comigo também. Boa noite e bom descanso.